Então, bom dia aí, galerinha do nono ano A, aula hoje do dia 3 de setembro. Vamos estar iniciando aí o nosso módulo 3, né, referente ao capítulo 11. Nós vamos estar falando a respeito dos conceitos básicos de genética. Eu vou estar compartilhando com vocês e posteriormente vai estar sendo mandado no grupo dos pais os slides das aulas que a gente vai estar vendo sobre este assunto. Caso eu não termine o assunto hoje, eu estarei mandando na próxima semana os slides, quando a gente estará concluindo o nosso conteúdo, ok? Então, vamos lá. Não é nada fora do nosso contexto que a gente já estava vendo, né? Então, vamos dar aqui o compartilhamento. Aí. Então, nós vamos ver algumas coisinhas referentes agora à genética. Nós vimos na apostila 1 e 2 bastante conteúdo referente à organela citoplasmática, né? A organização das células eucariontes e procariontes. E agora a gente vai estar fazendo a introdução do conteúdo de genética. Esse conteúdo vai ser mais aprofundado para vocês posteriormente no ensino médio, ok? Então, vamos lá. Opa. O que é a genética? A genética estuda aí os genes, né? O estudo dos genes e de sua transmissão para gerações futuras. A gente pode dividir a genética em duas partes. A genética clássica, que é a genética de Mendel, né? Que a gente vai estudar os experimentos de Mendel superficialmente nesse primeiro momento. E a genética moderna, né? Vocês percebem ali a data, né? De Mendel vai de 1856 a 1865. Mesmo lá no século passado, né, século XIX, a gente percebeu que os estudos da genética avançaram significativamente em cima dos experimentos que Mendel fez, né? Então, assim, se você for parar para pensar hoje, o quanto a genética evoluiu, o pontapé inicial foi dado ali por Mendel. Ele começou a fazer vários questionamentos em cima da genética, né? Só um momentinho. Então, vamos lá. Novamente ao compartilhamento. Lembrando que todo esse material vai ser enviado para vocês, para que vocês tenham aí, né? Todo o conteúdo dado em aula. O que é o gene? Dentro da genética clássica, ele foi definido como a unidade fundamental da hereditariedade. E na genética moderna, ele foi já uma outra definição um pouquinho mais aprofundada, que é um pedaço de DNA que codifica uma proteína. Aqui eu tenho o DNA, né, o seu filamento, e aqui a gente tem a divisão da proteína. O que seria o genótipo? Quando a gente fala em genética, a gente sempre está falando sobre genótipo e fenótipo, né? E o que acontece? A gente precisa tá bem explicado para vocês a respeito disso. O que é o genótipo? É a constituição gênica do indivíduo. A gente vai estar falando microscopicamente falando. Então, a gente vai estar falando da parte molecular, celular, né? Isto é, são os genes que ele possui em suas células e que foram herdados de seus pais. Como que a gente herda dos pais? Lembra que a gente falou na aula passada a respeito de que 50% de cada pai, né? 50% da mãe, 50% do pai. Isso aí é a sua herança genética, tá? Quando a gente está falando do fenótipo, a gente está falando das características manifestadas por um indivíduo. São as características morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Quando a gente está falando do fenótipo, são todas as características que vão dar a individualidade do indivíduo. Cor de cabelo, olho, né? Estrutura óssea. A gente vê muitos estudos arqueológicos sendo estudados, sendo feitos, né, em cima dos fenótipos, né, daquela população ali. Por exemplo, eu achei uma ossada, eu vou conseguir fazer a parte da genética, estudar, mas eu também vou poder fazer a característica fenotípica daquela ossada que foi encontrada, por exemplo.
porque pela estrutura óssea a gente tem ali, né, algumas características que a gente pode estar aí colocando no indivíduo. Então, o fenótipo é o genótipo, né, mais o A. O que seria o A? O A é a ação do ambiente, que vai influenciar as características do indivíduo. Então, o fenótipo é igual ao genótipo, né, ou do indivíduo, mais a ação do ambiente. Por que eu estou falando do ambiente? Quando a gente volta lá atrás, em relação a Darwin, ele fala que os indivíduos, né, sofrem ação do ambiente no sentido de que todo indivíduo mais forte é que vai prevalecer sobre a sua descendência. Se a gente tem a característica sobre a ação do ambiente, quer dizer que aquele indivíduo teve sucesso no ambiente onde ele está inserido, né? Se ele tem sucesso daquelas características influenciadas pelo ambiente, aquela característica vai prevalecer e vai passar para gerações futuras. Então, olha lá, galerinha, nós vamos ver agora a parte da genética relacionada ao fenótipo, onde eu estava explicando para vocês que o fenótipo, ele tem a ação conjunta do genótipo mais o A. O que é o A? É a ação do ambiente. A ação do ambiente, ele vai selecionar aí, né, sobre o indivíduo, ele vai estar aí forçando com que o indivíduo se sobressaia sobre os outros, aquele que é mais forte, seguindo aí, né, os preceitos de Darwin. Darwin sempre falou que sobre o ambiente vai prevalecer o indivíduo que for mais bem adaptado, mais forte. E ele consegue, através das condições ambientais, passar essas características fenotípicas fortes, adquiridas para as próximas gerações. E isso faz com que a cada geração, né, principalmente nos animais, né, a gente vê aí um avanço bem significativo dos animais em relação ao ambiente que eles estão, porque eles vão desenvolvendo características que vão ajudando eles a se adaptarem, principalmente a essas condições climáticas, que são um pouco desfavoráveis, porque antigamente a gente conseguia definir bem as 4 estações do ano, né? Primavera, verão, outono, inverno, período de chuva, período de seca. E hoje em dia vive essa bagunça, né? O clima hoje no mundo está uma bagunça. E isso a gente força, né, tanto os vegetais como os animais a adquirirem características que possam trazer aí uma viabilidade de vida maior. Ontem, inclusive, no Jornal do Mato Grosso do Sul, aqui no MSTV, estava falando do IP. A florada do IP este ano, ela está antecipada, né? Geralmente a florada do IP, ela acontece do meio de setembro para o final de setembro. Nós temos uma outra característica da florada do IP, floresce primeiro o amarelo e depois o branco. E esse ano aconteceu uma forma inusitada, onde tivemos uma florada do IP branco primeiro, que é uma florada bem curta, em questão de 3 a 5 dias, a florada já cessa, devendo só florir no próximo, né, na próxima início de primavera aí, né, seria. E esse ano foi atípico, em confusão, né, feita ao que o clima prevaleceu aqui. Nós tivemos há 15 dias atrás uma queda brusca de temperatura, onde chegamos aí com máximas no dia de 5 graus. E para os vegetais, isso é meio confuso. Ah, só para os vegetais, professora? Claro que não. Essa ação do ambiente, ela vai gerar confusão tanto para animais como para vegetais. Se para nós, seres humanos, é confuso, imagina para eles que são irracionais, né, galerinha? Fica mais difícil ainda. Então, essas características sobressaem aí no código genético do indivíduo, fazendo ação sobre o fenótipo, né? Cromossomos homólogos. Como que a gente pode definir os cromossomos homólogos? São cromossomos que apresentam genes para as mesmas características, para as mesmas posições. Ou seja, as mesmas características e as mesmas posições são datadas aí por quem? Pelos cromossomos homólogos. Um homólogo veio do pai e o outro homólogo veio da mãe, porque eles precisam estar em
pares. Se eu estiver falando muito, pode falar para mim diminuir aí, tá? Olha lá, eu tenho o espermatozoide, eu tenho o óvulo, que vai gerar para mim aí o zigoto 2N. Por que 2N, galerinha? Porque vai vir um N da mãe e um N do pai. 1 mais 1, 2. Olha lá, ó. Cromossomos homólogos, tamanho do pé, são sempre pareados e no mesmo lugar. Cor de cabelo, tipo sanguíneo, temperamento. Quem tem temperamento forte e fraco aí, vem do pai e da mãe um pouquinho também. E depois esse temperamento tem influência do ambiente, tá? Aqui a gente tem os genes alelos que a gente vai estar vendo agora a sua definição. Estão presentes nos mesmos locais, nos cromossomos homólogos, ou seja, eles não mudam de lugar, eles vão estar sempre ali pareados no mesmo lugar, junto com os cromossomos homólogos, galera. Tá? Homozigose, homo, igual. Seres diploides apresentam duas cópias de cada gene, cada um em um cromossomo homólogo. O indivíduo homozigoto apresenta 2 alelos de um gene igual, sejam eles genes dominantes ou recessivos. Aqui, ó, genes iguais, azão, azão, obesinho, bezinho, ozezão, zezão. As letras vão ser iguais, resumidamente falando. Quando a gente está falando de genética, a gente tem que falar de letras. Tá? Na homozigose, a homozigose é letras iguais. Não pode ser azão, azinho, mas é igual, professora. Não, um é maiúsculo e a outra é minúscula. Então, são diferentes. Nesse caso, é a heterozigose. Olha aqui que bonitinho. Indivíduos que apresentam 2 alelos diferentes, um maiúsculo e um minúsculo. Sempre assim, galerinha, tá? Quando eu estou falando de homozigose, hoje é azão, azão, as 2 letras são maiúsculas, as 2 letras são minúsculas. Heterozigose, diferentes, hétero, diferente. Um maiúsculo e outro minúsculo. Ah, prof, mas eu estou vendo um I com A e um I com B. Quer dizer que eu tenho aqui diferentes também. Dominância. Dominância é aquele que domina, né? O próprio nome já está falando para nós ali. Características dominantes, características recessivas. Quer ver uma característica recessiva? Mexe aí no lóbulo das suas orelhas. Tem gente que tem o lóbulo da orelha grudado. E outras, que nem a minha, assim, não sei se dá para ver, ela é solta. Quem tem a característica do lóbulo grudado é recessivo. Quem tem solto, como eu, é dominante. Prof, eu tenho as 2 grudadas, quer dizer que você tem um gene recessivo. Tem os olhos claros, gene recessivo. Cabelo loiro, gene recessivo. Tá bom? Ah, quer dizer que tudo moreno é dominante? Geralmente a característica dominante é aquela que tem mais na população. Que é o quê? Cabelinho moreno, pele morena, olho castanho. Tá dominando aí, né? Então, a dominância. Alelos que se expressam da mesma forma nas condições homozigóticas, iguais. E heterozigóticas, que são chamados dominantes. Eu tenho o azão. Azão é a característica dominante sobre o azinho. Sempre o maior vai ser dominado pelo menor, vai ser dominante sobre o menor. Indivíduos, Rzão, Rzão, dominante. Rzão, Rzinho, dominante. O Rzão, a característica que dá aqui pelo Rzão, vai dominar a característica que dá pelo Rzinho. Para o fator RH, são RH positivo, que é dominante. Todo fator sanguíneo negativo é recessivo. Se alguém falar o contrário, está falando errado. Já escutei. Recessivo, pequenininho, não tem aí dominância. Alelos que não se expressam na condição heterozigótica. Rzinho, Rzinho, Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Pezinho, 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 tudo inho, 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 inho. E o RH negativo é recessivo. Prof, eu tenho sangue O negativo. Você tem aí o fator RH negativo, recessividade nos seus genes aí, que você pode passar para os seus filhos. Eu tenho os conceitos gerais.
Eu fiz assim, de forma, galerinha, esses conceitos gerais que ficassem bem simplificados para vocês. Na apostila eu acho que está um pouquinho diferente. Tá? Olha lá, gene é um fragmento. O que é fragmento? Pedaço. Pedacinhos e pedacinhos e pedacinhos de DNA. Local no cromossomo onde se encontra um gene. Pedacinho, pedacinho de DNA. O DNA é cheio de pecinhas, cheia de genes, tá? Alelos. Genes que ocupam o mesmo locus local, em cromossomos homólogos. São representados sempre, por letras. Não vem colocar estrelinha, coraçãozinho e guarda-chuva, porque não pode usar isso na genética. A genética trabalha com letra, tá? Letras, melhor falando, né? Vamos no português correto aí. Não vai fazer nenhum tipo de cruzamento usando macaquinho, ervilha, golfinho. É letra, tá? Eu já vi neguinho querendo entregar trabalho de genética com desenho de florzinha. Vai levar 0, tá? Presta atenção, é letra. Homólogos, cromossomos que possuem genes das mesmas características. Por exemplo, pai e a mãe aí, cabelo castanho. São aí, eles vão passar para vocês cromossomos homólogos que vão estar ali no mesmo lugar, no mesmo local do cabelo castanho. Você não vai querer nascer com cabelo roxo, amarelo ou vermelho, porque o pai não tem essas características, tá? Você tem que pensar nas características que você está herdando dos seus pais. Conceitos gerais, continuando. Fiz aqui também, genótipo. Conjunto de genes. Quer dizer que não é um só, é o conjunto deles que vai dar as suas características, tá? E o fenótipo são as características observáveis de uma espécie que são determinadas por genes e que podem ser alteradas pelo ambiente. Gente, vocês têm que ter em mente que o fenótipo é o genótipo mais a ação do ambiente. O fenótipo sempre vai ser influenciado pelo ambiente. Mentira, professora, eu vejo neguinho loiro lá na África, porque a África também tem a parte da colonização dos ingleses, tá? A África não tem só gente negra, né? A gente pode falar principalmente ali da África do Sul. A África do Sul sofreu uma influência muito forte dos ingleses. Então, quando a gente fala isso, a gente vai achar dentro da população africana, africanos de origem, que são loirinhos, dos olhos verdinhos, bem bonitinhos. Essa é a condição do ambiente, foi favorável àquela população se instalar ali, tá? Não quer dizer que todo africano é negro, nem que todo francês é branco. Nós temos franceses de origem, que são ali também negros. A gente vê uma grande parcela da população francesa, né, negra, porque a França teve ali uma incidência de imigrantes negros muito forte quando ela estava sendo colonizada, por causa também da parte de escravos ali. A professora de história de vocês vai poder explicar melhor isso, mas eu estou falando no parte de conceito de genética. Então, o meio também pode favorecer ali determinadas populações, o ambiente faz isso, tá? Fenótipo, genótipo mais meio. Fenocópia, cópia é o que? Algo parecido, ó, fenótipo modificado, semelhante a um existente. Tinha um fenótipo, foi um pouquinho modificado. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Um pouquinho modificado. Negro de olho verde. Houve influência do ambiente, teve ali os genótipos misturados no meio ali, né, com a influência, e gerou ali uma pequena parcela da população que é negra, com olhos claros. A gente vê aí, a gente tem atores, né, famosos aí que são negros, de olhos azuis ou olhos verdes, e a gente tem pessoas bem brancas, loiras, que sofreram influência do meio onde estava, com o genótipo mais a ação do meio, onde são loiras, dos olhos castanhos ou até negros os olhos, né? Parece uma bolita, tá? Gene letal é aquele com efeito mortal. Quando a gente tem aí um gene letal que pode provocar a morte do feto diretamente na barriga da mãe, é porque alguma complicação na formação daquele feto ocorreu e aquele feto é considerado natimorto. Alguma condição genética, né, através desse gene letal,
faz com que o bebê já venha a falecer, né, a óbito dentro da barriga da mãe, geralmente ali é nas primeiras semanas, né, após a formação do coração, esse gene letal ele já se manifesta, tá? Ele geralmente não leva a uma gravidez até o final, porque o feto vem a morrer. Estou falando muito rápido, tá tudo tranquilo, olha lá, mais conceitos gerais. Gene dominante é aquele que sempre que está presente se manifesta. Família inteira de cabelo castanho, vai ter alguma manifestação de cabelo loiro? Quase impossível. Por mais que case aí um maridinho ou uma noivinha aí de cabelo loirinho, mas como o gene é muito forte, é muito dominante, ele se sobressai. E o gene recessivo é aquele que só se manifesta na ausência do dominante, representado aí por letras maiúsculas. Eu já escutei de gente falar assim, não, o gene recessivo se manifestou porque ele se tornou dominante. Jamais, nunca vai acontecer de um gene recessivo se tornar dominante, galera. Ele só tem as suas características recessivas manifestadas por causa da ausência de um gene dominante. Tá? E aí, para concluir a nossa aulinha, o homozigoto puro e o heterozigoto ou híbrido. Né? O homozigoto puro é um indivíduo que apresenta alelos iguais para um ou mais caracteres. Azão, azão, azinho, azinho, cezinho, cezão, 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 cezinho, cezinho. E o heterozigoto, ele é híbrido, sempre vai vir uma letra maior e uma letra menor. Então, eu tenho ali a mistura do maiúsculo com minúsculo, melhor dizendo, né? É um indivíduo que apresenta alelos diferentes para um ou mais caracteres. Então, marquem aí que paramos aqui nos conceitos gerais em heterozigose e homozigose. O próximo slide seria aqui esse, ok? Deixa eu interromper aqui para ver o bate-papo aqui. Tem perguntinha, ó. Igual ao sangue da minha família. O sangue da parte do meu pai, que é da minha avó, é muito forte. Todos os primos têm o mesmo tipo sanguíneo. Isso é muito engraçado. É o dominante, Isa. Dominante, domina tudo aí. Por exemplo, o O positivo é uma benção. 87% não, estou falando besteira. 78% da população mundial possui o gene aí, né, para O positivo, que é o sangue mais abundante na face da Terra. Prof, lá em casa e todo mundo branco de olho escuro. Aí a gente teve a ação do fenótipo, Júlia Bueno, e cabelo castanho. Só o meu primo nasceu loiro de olho azul e eu nasci morena. Aí tem que ver qual que é a parte dos pais do seu primo aí, que eu não tenho as características que você falou, né? E aí a gente tem que ver para ver por que teve aí essa recessividade se manifestando, né? Gene pode dizer se a pessoa pode ter filhos gêmeos? É a genética, não só o gene. A genética em si vai falar probabilidade, né? Que vai ter ou não. A genética não trabalha com assertividade, a genética trabalha com probabilidade, tá? Quando a gente fala de genética, é probabilidade. A minha bisavó é italiana. O sangue italiano é um sangue muito forte, características muito dominantes da população italiana. É uma das populações bastante estudadas geneticamente falando, porque eles têm, entre aspas, o tal do sangue forte. O que quer dizer o sangue forte? Que a gente tem aí uma característica dominante muito presente dentro da população italiana, ou seja, o gene dominante deles se sobressai bastante na mistura genética aí, tá? Gabriel, você entendeu o que eu falei, né? Então, a genética, ela faz o estudo. Quando a gente vai falar assim, eu preciso fazer um mapeamento genético para saber se eu tenho alguma probabilidade, por exemplo, de ter câncer de mama. Eu tenho mãe com câncer de mama, tia com câncer de mama, 5, 4, 3, 2, 1. Verdade, está acabando. Vou parar porque vai acabar a aula aqui. Semana que vem a gente continua com o mesmo assunto, galerinha, tá? Ai, vocês. Ai, gente. Vocês são lindos. Ai, obrigado.
Vocês vão fazer chorar. Ai, Maiara, você vai ver eu chorando aqui. Ó, obrigado, gente, pela consideração. Obrigado mesmo. Valeu por esse reconhecimento. Sensacional. Ó, vou parar, porque senão não vou conseguir falar mais. Beijo. Beijo, beijo, beijo. Até semana que vem. Fui!